Eu sou Beatriz, eu sou enfermeira de formação, e ainda que eu seja enfermeira, a minha formação ela é em saúde pública, em epidemiologia, mais por uma especialidade mais voltada para as questões de exposições ambientais e efeitos na saúde humana, incluindo, né, grupos como gestantes e crianças, que são grupos de interesse para efeito dessas exposições. Quando eu ingressei na Fiocruz com essa minha formação, a formação ela dependia de a gente pensar em métodos e de suporte para profissionais e para os serviços de saúde de acordo com a demanda local. E quando eu vim para o Piauí em 2019, né, ingressando na instituição, a gente tinha esse papel que era uma demanda do Estado, que era o que todo mundo busca aqui hoje, que é reduzir mortalidade materna no Estado, que é o gargalo que a gente tem no Estado hoje, e para isso a gente tinha essa demanda, que é uma demanda que gerou um consórcio, que é um consórcio, né, IFF, Fiocruz e Estado, para que a gente possa unir esforços em busca desse grande objetivo, que é reduzir a mortalidade materna. E ainda que eu seja enfermeira, né, a minha formação não é basicamente na saúde da mulher e nas gestações, mas a gente foi, ao longo desses anos, desde 2020, construindo um conhecimento a partir das expertise das pessoas que compunham esse consórcio. Então, foi um tempo de aprendizado, e aqui eu sou nada mais, nada menos do que uma portadora desse conhecimento que foi gerado e coproduzido com as instituições locais. E aí, a Liz me chamou, vem falar um pouco sobre monitoramento. E monitoramento, para mim, na área ambiental, é muito... A gente bota um monitor de poluição atmosférica ali, fica medindo. Opa, tem um alerta aqui, né? E aí dá esse sentido também para as questões relacionadas aos indicadores de saúde. Bom, eu vou tentar passar aqui um pouquinho. Então, aqui eu trouxe essa frase, porque essa frase é o slogan do que está hoje orientando, né, toda a nossa política de atenção à saúde materna, que é por uma gravidez segura e redução da mortalidade materna. Reduzir mortalidade materna implica em ter uma gravidez segura, e para ter uma gravidez segura implica em você ter uma rede de atenção, né, e você conseguir atender essas mulheres e, dado a uma complicação, tentar que ela não chegue ao estado de maior gravidade, que é a morte dela e, consequentemente, do bebê. E aí, a gente monitora. A gente monitora olhando para o principal indicador que a gente tem hoje, que é a razão de mortalidade materna. E aí, a gente trouxe aqui o aspecto do Brasil para mostrar qual é o comportamento, né, desse indicador ao longo desse período, para ver se a gente, de fato, consegue garantir essa segurança, ou isso estamos, e, além disso, reduzindo esse indicador, que é a mortalidade materna. E aí, isso aqui é para vocês, deixa eu ver onde que é o prompt, acho que é aqui. Ah, não tem prompt. Deve ter. Enfim. 2020, como a gente já sabe, foi um período de pico, porque a gente teve a Covid, e aí vocês vão ver um boletim que a gente vai apresentar para vocês, que existe uma inversão de mortalidade materna por causas diretas e indiretas, por conta desse aspecto epidemiológico que a gente teve, que foi um período atípico, e a gente retornando. Em períodos que não foi de Covid, a gente enxerga a região Nordeste como aquela com os segundos maiores, com o segundo maior indicador entre todas as regiões do Brasil. Bom, e aí falar um pouco sobre a atenção à mulher, e o nosso principal objetivo dentro dessa redução de mortalidade materna é falar de um pilar estratégico que a gente tem, que, para além de reduzir, também garantir de forma concisa direitos reprodutivos, a equidade e também dignidade no cuidado dessas mulheres. E, garantindo isso, a gente busca sempre uma excelência, que é a qualidade desse serviço que é prestado. E, dentro do serviço que a gente presta, a gente entende que esse é um processo contínuo de garantia desse serviço, e esse serviço de qualidade, e ele exige um ciclo contínuo de planejamento, execução, monitoramento e avaliação. E ali a gente vê essa palavrinha, monitoramento. Para a área ambiental, isso é muito comum, e para a gente também, porque a gente lida sistematicamente com esse instrumento, que é um instrumento para a gente avaliar parte
né, dessas ações que a gente tem. Então, nada mais é do que uma elaboração e análise de mensurações rotineiras. Não é rotineira de tempo real, como é na poluição do ar, mas ela pode ser anual, ela tem uma periodicidade de acordo com a demanda que ela exige, visando detectar mudanças ou estado daquele que você está tentando mensurar nesse período. E ele exige, e é aí que a gente trouxe alguns conceitos mais conceituais, que é a aplicação de serviços em saúde pública, e ela tem essencialmente a informação e a coleta de dados e a geração desse dado e informação como elemento-chave desse processo. E aí você pode monitorar vários indicadores, né? Que a gente escolhe um indicador, mas você pode pegar dados e, desses dados, construir um indicador que gera uma informação e que, teoricamente, gera uma ação para a área de saúde pública. E essa ação é guiada e orientada e feita de maneiras contínua e sistemática para que a gente possa atingir aquela segurança e aquele alvo que eu tenho, que é a redução da mortalidade materna. Então, a gente trouxe aqui conceitualmente para que vocês possam entender. E aí, essa aqui é o nosso indicador, porque seleciona o indicador. Veja bem, eu vou lá, eu pego o meu dado, faço a minha informação, gero um indicador. Esse indicador tem que ser sensível o suficiente para captar aquilo que eu quero medir e, de forma rotineira, fazer esse processo. E esse processo, então, me dá essa qualificação. Olhando para o nosso principal indicador hoje, essa é a nossa realidade local hoje no estado do Piauí. Tá? Onde que a gente gerou isso? Então, existe hoje um painel. Esse painel ele é de vigilância de mortalidade materna, e você pode acessar a nível de município, a nível de estado. A município não, porque a mortalidade materna a gente não vê para o município, tá? Mas outros indicadores, sim. A gente consegue, então, captar e olhar para esse indicador que a gente tem ali. Então, veja bem, a gente quer reduzir. Se a gente olhar esse segundo gráfico, aqui não dá para ver, mas o Piauí é o primeiro, depois é o Brasil. Nós estamos acima do indicador do Brasil, estamos muito longe do indicador que a gente tem como meta. Tá? Então, o que a gente faz? Isso não é só reduzir, é reduzir e alcançar a meta que nós desejamos. Bom, isso aqui é só a nossa realidade. Tá? E aí, por quê? Porque a gente foi procurado, em 2019, para poder fortalecer essas ações que pudessem reduzir. E aí, uma das construções institucionais que a Fiocruz teve foi desenvolver um núcleo, que é um núcleo de estudos em pesquisa, né, um núcleo de pesquisa em saúde materna e infantil, que é justamente criar um mecanismo e um grupo dentro do escritório hoje para trabalhar essas questões em 2 campos de informação. O primeiro deles, como consultoria, e aí a fala da nossa colega da Fiocruz aqui, né, no Ceará, como facilitador dos processos que a gente tem em conjunto dentro desse consórcio, que é Instituto Fernandes Figueira, Fiocruz, Piauí e Secretaria do Estado. E um outro, que é um eixo mais acadêmico, que é para a gente fortalecer aqui, institucionalmente e localmente, pesquisadores nessa área, para que a gente possa fortalecer uma rede de pesquisa com formação de jovens pesquisadores, iniciação científica, mestrandos e doutorandos, para que eles possam futuramente abraçar essa causa dentro do Estado. Tá? Então, essa era a nossa missão. E a gente começou a desenvolver algumas pesquisas no âmbito de olhar para esses indicadores, mas não como um processo instalado, mas como um objetivo acadêmico. E aí a gente começou a desenvolver alguns... Desculpa. Ai, não quer voltar. Desenvolver alguns estudos que pudessem nos mostrar, né, qual era essa realidade para a saúde materna. Esse foi um primeiro estudo, porque a gente começou no Covid, para olhar para qual o impacto, né, do Covid na mortalidade materna. Eu não sei por que está passando, gente, desculpa. Acho que é porque está apertado. Está difícil, mas tudo bem. Então, o primeiro é a mortalidade materna e o segundo é a razão de mortalidade materna por região, e o segundo a gente olhou por percentual de óbitos de acordo com as causas de óbitos dessas mulheres, causas diretas e indiretas. E, como a gente pode perceber, existe um incremento por conta da Covid, isso a gente consegue perceber graficamente, não precisa fazer nenhum tipo de análise para a gente saber que aumentou durante a Covid, e
Essas causas, basicamente, foram por causas indiretas, né? Então, como a gente pode perceber, que é o gráfico azul, mostrando que a causa não estava relacionada, né, à gestação dela, mas a outra causa, possivelmente por conta da Covid, tá? Mas não necessariamente. Um outro desenvolvimento que a gente teve foi o estudo para avaliar. Então, a gente fez um grande diagnóstico de análise temporal e espacial para mostrar... Gente, eu não sei por que está acontecendo isso. Acho que é porque ele quer que eu mostre o boletim para vocês. Que já está publicado, que é redução de um outro indicador associado às condições, que é mortalidade, mas, neste caso aqui, específica para a diarreia. E isso já bem local para o estado do Piauí, olhando para as macros, e aí a gente começa a perceber que aqueles locais em que você tem uma variação maior desse dado são locais que, possivelmente, você tem uma qualificação do dado um pouco inferior a outras regiões. Bom, e aí, além disso, agora sim, a gente acabou gerando alguns produtos que foi para comunicação, para olhar para essas taxas de maneira acadêmica e de extensão, para que se pudesse fazer um grande diagnóstico dessa situação dos indicadores. Dentro do eixo, como a gente havia dito, a gente tem dois eixos, que é o eixo de vinculação. Então, dada a academia, a gente começou, então, além do espaço acadêmico, a gerar novas ações e ações voltadas para a coprodução junto a esse grande grupo, que eram os especialistas do IFF e também a CESAP, enquanto serviço. E aí a gente tem dois grandes grupos dentro dessa ação. Um deles é o plano de vinculação. Então, a gente foi chamada para ajudar e facilitar esse processo de pensar em um método que pudesse vincular ao melhor local de estabelecimento para garantir aquela segurança que a gente viu naquela primeira fase do primeiro slide. E aí, um outro momento, pensar em como é que a gente avalia, faz um monitoramento e avalia essa rede de atenção dentro do Estado. Então, basicamente, eu até peguei isso aqui da Rede Aline, porque, basicamente, a gente quer vincular a um serviço, garantir essa segurança e, além disso, fazer estratégias de atuação, de planejamento, monitoramento e avaliação contínua para avaliar a rede de atenção materno-infantil. Bom, e aí a gente vai falar um pouco só sobre qual é esse processo que a gente faz. Então, veja bem, facilitação. E a nossa facilitação a nível local, a gente fica falando de um monte de ferramentas, mas o serviço hoje usa prioritariamente tecnologias muito simples, convencionais e tradicionais, como, por exemplo, planilha de Excel. Eu trabalho com clima. Quando eu peço para ele, olha, para a área de saúde, eu preciso em Excel, eu preciso em CSV, ele fala, a gente não usa esse tipo de extensão, porque é uma outra realidade. Então, a gente precisa ser facilitador e ponte dessa tecnologia, de imprimir um pouco de rapidez nesses processos, mas, acima disso, respeitar, né, aquilo que acompanhar o que, de fato, é dentro do serviço. Então, só para vocês terem uma noção, a gente precisava vincular essas mulheres. A gente usou, basicamente, as fontes de informação abertas, né? O SINASC e o SIM, e, basicamente, a gente queria pegar as mulheres que tiveram risco habitual e partos de risco habitual e partos de alto risco e entender para onde é que elas estavam sendo encaminhadas, independente se era ou não a maternidade de referência dela. Porque uma coisa é estar sendo referenciada para um local, mas, de fato, não está indo para aquele local e está indo para outro local, até porque a gente sabe que a gente tem uma grande maternidade aqui, que oferece todos as tecnologias e as especialidades para garantir parte seguro para gestantes que são classificadas de alto risco. Então, a gente começa um processo de sistematização, a gente faz um processo de gerar linhas e colunas e fazer cruzamentos para garantir que a gente entenda que aquela gestante está indo para determinada maternidade, filtra alguns códigos e garante essa relação de município de residência com município de ocorrência. A partir disso, a gente seleciona um indicador e sistematiza esse indicador e diz qual é o percentual de mulheres que está indo para esse determinado local. E, a partir disso, a gente cria uma planilha e começa a classificar os 5 primeiros maiores percentuais dentro de cada regional.
E dentro de cada regional, a gente faz uma avaliação quant, que é classificar, né, esse percentual, e quali. Será que, de fato, aquele município que eu estou julgando quantitativamente sendo seguro para mandar minha gestante, qualitativamente ele é de fato habilitado para recebê-la? Ou ele quer recebê-la? Tem isso, né? Então, a gente acaba gerando um quadro para dizer, para manusear e para dizer e dar esse fluxo de informação. Isso não é a Beatriz que fez, isso foi um grupo técnico dentro de um serviço pensando em planejamento, de como a gente sistematiza esse planejamento e, posteriormente, garante segurança e vinculação dessa gestante. É muito importante, porque os 3 que estavam aqui, acho que, se não me engano, o professor Brenner, que é o Múcio, disse, às vezes a gente quer, mas a gente não tem tempo, porque imagina esse processo sendo feito, e esse processo demorou 1 ano para ser feito, porque a gente tem que avaliar cada município, cada gestão, cada indicador. Tá? Oi? Ah, desculpa. E aí, na questão de monitoramento, a partir do momento que a gente vincula, a gente acorda para onde que a gente vai enviar essa gestante, a gente começa a fazer um outro processo, que é como que a gente vai avaliar e garantir, né? Então, não está dentro do grupo de vinculação, está de avaliação da rede, e aí a gente começa um processo de monitoramento. Para monitorar, precisa ter um indicador. E o primeiro processo que a gente fez foi: quais os indicadores hoje são orientados a gente a monitorar e que a gente julga que tenha aplicabilidade e operabilidade dentro do nosso Estado. E aí a gente começa esse processo de seleção. Nós selecionamos para a saúde da mulher 5 indicadores e para a saúde da criança outros 5 indicadores. E aí, como é que a gente fez isso? A gente olhou, fez uma ficha, por exemplo, do indicador. Para quem é da área de saúde, sabe que essa ficha no RIPS é muito comum, né? Então, a gente começou a sistematizar cada um dos indicadores, mesmo aqueles que a gente não selecionou, para que a gente pudesse, então, selecionar e ver qual a viabilidade e a operabilidade desse indicador e se, de fato, ele ia medir o que a gente queria avaliar. Aqui, neste caso, esse indicador, avaliação de captação precoce. Tá? Então, esse é só um exemplo. A gente optou por usar a atenção primária, porque ela já consolidava esse dado, né? Só que a gente teve que chamar quem, de fato, alimenta esse dado para entender como é que isso é gerado. Tem a ver com o que o professor Múcio falou. É aonde a ponta que está gerando esse dado que vai gerar uma informação e, consequentemente, uma ação. Tá? Então, esse é só um exemplo. E aí a gente começou a olhar para cada um desses indicadores, de forma que o serviço pudesse visualizar de forma muito simples. Eu estava falando aqui, acho que a gente é da mesma formação, que a gente é da Fiocruz, né? Fala assim, de forma de facilitar esse processo de avaliação. E a gente começa a comparar esses indicadores, 2022, 2023. Isso tem a ver com a qualidade também do dado, tá? Então, melhorou, a gente vai investigar porque que várias áreas melhoraram, se de fato é isso mesmo ou se não. O sistema, ele já te dá a evolução do indicador e o que eles esperariam ser o ideal, né, acima de 40. Isso está sendo revisitado, tá, gente? Mas eu estou mostrando que foi construído dentro daquela nossa orientação, da orientação que a gente tinha em termos de legislação. Olhamos para cada macro. Isso são gestantes do SUS. Né? Então, se a gente, dentro de cada que a gente fez em quadrimestre, estava garantindo uma excelência de captação precoce dessa gestante. Isso, só que tem um problema. Os dados, esse relatório que é gerado, ele não sai exatamente no tempo que a gente gostaria de medi-lo. Tá? Esse é um dos gargalos, dependendo do indicador que você vai selecionar. Tá? E aí a gente começou a olhar os outros indicadores. Né? Também, você sabe, né, que proporção de gestantes com realização de exames sífilis. Olhamos também para cada um dos indicadores e você percebe, né, indicadores e locais e macros que estão abaixo do que a gente esperaria e a gente consegue identificar qual é esse município. Pode ser porque ele não esteja lá registrando da forma correta, então a gente teria que ir lá nesse município e ver se ele está fazer alguma ação. Tá? E aí, olhando para cada indicador, proporção. Isso aqui é porque, naquele primeiro, a gente fazia captação precoce. Eram 6 consultas e que a primeira consulta fosse dentro
das primeiras semanas. Neste caso aqui, e lá só incluía SUS. Aqui a gente tem o SINASC, então a gente inclui todas as gestantes, incluindo aquelas que não estão usando a rede pública de saúde. E como que esse indicador se comporta de acordo com cada macro. Depois a gente vai passando, taxa de cesárea, né? Então, assim, por exemplo, essa foi uma discussão. Por que a gente usou taxa de cesárea e não usou, né, o próprio indicador Robson que está lá na sala? Naquele momento, a gente preferiu, olhando os indicadores, por conta de uma questão de acessibilidade, porque a gente priorizou dados que não fosse se sabe por conta da questão temporal e de tempo oportuno para a gente fazer a avaliação. Né? Como o serviço de vigilância ele gera para a gente, de maneira mais oportuna, né? O serviço de vigilância de óbito e de nascidos vivos, a gente optou por priorizar esse tipo de informação. Tá? E aqui, só para que vocês possam olhar como é que a gente faz esse monitoramento. E aí, isso é monitorar. Isso aqui gera uma ação para a secretaria, junto a essa macro-região, junto àqueles municípios que não estão conseguindo atingir aquilo que minimamente a gente esperaria. Tá? Isso é garantir qualidade dentro daquilo que a gente... Tem várias coisas, tem várias fragilidades, mas um ponto é, como é que a gente faz esse diagnóstico estacional, como é que a gente olha esse diagnóstico, como é que a gente aperfeiçoa esse processo. E aí a gente pensou, então tá, isso que é a razão de mortalidade materna, né? A gente fez só para o macro, só para vocês... 2023 não estava bem consolidada ainda, quando nós fizemos, que é criar instrumentos para que possam ser utilizados. E aí, é muito interessante. Na primeira tentativa, a gente tentou criar algo mais singelo para ficar dentro do próprio GT, que era um dashboard com a planilha dinâmica no Excel, que você poderia ir lá, digitar o dado e eles utilizarem aquilo. O problema é tempo. É tempo para quem faz isso. Porque o conjunto dos profissionais que tem lá, ele não tem uma pessoa especificada para ir lá e ajustar esse dado. Tá? Você, assim, eu vou falar porque eu sou da área de clima. Quando você vai no serviço para falar de clima, porque está muito calor, ele fala assim... Ele fala, eu não tenho como ver isso agora, porque eu tenho uma fila de gente que está com dengue, uma fila de gente. É uma questão de prioridade, gente. Não é uma questão de não querer fazer. Às vezes é de prioridade. Tá? E aí, a gente tentou fazer isso mais como uma questão de acompanhamento interno. E depois a gente ampliou isso para a tecnologia usada pela TI deles, que é o Power BI. Para que você pudesse ser um instrumento de análise que pudesse ser feito pela própria TI. Né? Problema? Existem pouquíssimas pessoas na TI para dar conta do estado inteiro. Era o mesmo problema. Então, agora, a gente está trabalhando com uma outra lógica, que é algo mais independente, mais flexível, mas que possa ficar com uma coordenação da Fiocruz e a Fiocruz poder ajudar nesse processo e facilitar até que a gente encontre o melhor método e o melhor forma, e aí pegando um pouco do que o professor Rodolfo falou, de implementar isso efetivamente. Porque uma ferramenta que não é utilizada não faz sentido. Ela só faz sentido se ela for utilizada e se ela for incorporada pelo serviço. O fato é que nada disso aqui foi feito somente, ela foi feita como coprodução com o serviço, de pensar e de facilitar esses processos de trabalho dentro da secretaria. Tá? Bom, já estou terminando, tá? E então, assim, tem ferramenta. Então, assim, a gente só para umas considerações finais, a gente quis trazer mais uma realidade local do que a gente pensa, do que a gente tem, dado que nós somos hoje um dos estados que ficam aí, né, entre os últimos em termos de alcance daquela meta e de alcançar aquele indicador. A gente tem alguns gargalos, né? Por quê? Porque a gente precisa de um esforço contínuo, permanente. Gente, a gente se reúne toda quinta-feira, 8h30, toda quinta-feira, 8h30, sob a coordenação da Alzeni, há mais de 3 anos, para desenvolver processos que possam facilitar e incorporar novas tecnologias dentro dessa lógica. Tá? Existe limitação quanto ao tempo oportuno da atenção primária, eu acho que isso a gente precisa, de fato, avançar.
A gente está pensando em integrar, e aí com a flexibilização das ferramentas, isso fica mais facilitado se ficar com a Fiocruz, de processo e de resultado. Avaliar uma exploração mais relacionada aos partos de alto risco, porque a gente tem uma única maternidade que recebe muito partos de alto risco, então a gente precisa fazer uma avaliação. Avançar nos indicadores de saúde infantil, porque a gente ainda está só nos maternos, né? E talvez pensar numa seleção que seja mais amigável, né? E que seja útil para o serviço. Então, é isso. Obrigada.